estratégica e de consultoria, fazendo projetos pontuais, é como se fosse uma boutique, e também tem a Growth, que é a minha empresa, que a gente inaugurou ano passado, que estrutura a máquina de vendas. Então, a gente implanta e faz a gestão também. São duas frentes diferentes, a segunda ela é mais maquininha mesmo, né, de operação, e a primeira ela tem um foco mais em consultoria. E aí, falando um pouquinho de mim sem crachá, eu adoro viajar, sou uma pessoa que ama movimento, eu acho que a vida só evolui quando a gente está disposto a tentar, e principalmente para o empreendedor, né, quando a gente não tem muitas certezas, mas a gente tem muita vontade, muito conhecimento, e a gente vai para cima. Então, falando aqui sobre assuntos, né, vocês podem me procurar no LinkedIn, tem aqui o endereço. Eu gosto muito de conversar sobre temas de desenvolvimento humano, liderança, espiritualidade universalista, né, sem uma religião, e sair, né, sair com os amigos, fazer novas amizades. Então, podem me adicionar aqui no LinkedIn, por favor, e eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Aline? Boa, obrigada, Ká. Bom, eu sou a Aline, né? Eu sou Head de Marketing. Atualmente estou na empresa Vertal, na startup com foco em SD. Mas eu tenho aí 20 anos de carreira, aproximadamente. Sendo os últimos, eu gosto de dizer que nos últimos 5 anos eu me descobri startupeira, então estou liderando times, montando times de marketing em startups. Já peguei startup em early stage, scale-up. Então eu gosto, é um mundo dinâmico que eu me dou bem e gosto de estar. Já estive em fintech, retail tech, agora é seed tech, então... Mas tem 15 anos aí que eu atuo mesmo em empresas de tecnologia no modelo tradicional. Então, eu respiro tecnologia aí já tem bastante tempo. Eu sou mãe, tenho uma pequena aqui também, Thiago, de 5 anos. Atualmente estou me aventurando na patinação artística. Não sei se vai dar muito certo, não, mas estou muito, muito confiante. Tenho 36 anos, né? Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, podendo compartilhar todo esse conhecimento que eu adquiri. Fiquei muito grata com o convite da Karina. Acho que a gente pode, juntas, a gente vai conseguir contribuir bastante aí com o dia de vocês. Ok, então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar, papel e caneta na mão. Tem bastante conteúdo denso aqui, mas a gente vai deixar isso leve para vocês não explodirem a cabeça logo de manhã, né? Então, deixa eu colocar aqui na forma de apresentação de slides. Vamos lá, então, sobre o que nós vamos falar hoje? Estratégias e construção de uma máquina de vendas tanto para o B2C quanto para o B2B. Quando eu abri minha empresa, eu converso muito com pessoas de mercado, tanto empresas grandes, startups, eu vou muito em evento, eu troco muito, eu faço palestra, então eu respiro muito esse mundo do growth, né, esse mundo do crescimento. E o que eu encontro é cerca de 90% dos negócios, eles sofrem com a baixa demanda ou nenhuma, né, são funis vazios, né, a gente percebe que é muito instável, né? Hora tem negócio, hora tem um mês que não tem, então a gente fala muito da pane seca do pipeline, ele é inconstante, e isso faz com que as empresas dependam de vendedores sêniores ou de indicação, dependam de anúncios pagos, Google Ads, Meta Ads, e isso a gente sabe que tem um CAC bastante alto, né? Então você fica com uma margem muito menor. Os ciclos de vendas são mais longos, muitas empresas geram o lead errado, e aí o vendedor que se vire, né, para qualificar ali, procurar agulha num palheiro, ou elas até geram bastante leads, mas elas não trabalham o grande ouro, que eu chamo, né, que é o meio do funil, que é o mailing já existente, e aí ela fica na dependência de clientes que já existem e ela não cresce. Me digam aí, levantam as mãozinhas, algum de vocês sofre dessas dores? Ok, então vamos lá. Eu separei para vocês 4 modelos de negócios que a gente pode encontrar em algumas bibliografias, e eu fiz uma salada mista aqui, misturando alguns conceitos, e até uma forma de mostrar para vocês alguns tipos de estratégias mais conhecidos, e fazendo aqui uma analogia com o faturamento de 1 milhão, tá? Se vocês quisessem faturar 1 milhão por ano, ou empresas já faturam 1 milhão por mês, e aqui em cima, né, eu coloquei, tem os links, depois vocês podem acessar, vocês vão ter esse material, para vocês estudarem um pouco das estratégias, tá?
Então, quando a gente fala, estou começando das menores para maiores, tá? No caso, aqui, por exemplo, você tem várias formas de fazer 1 milhão. Você pode ter 10 mil clientes pagando R$100 por mês, e aí esse modelo se chama no touch, ou seja, você não tem quase contato com esse cliente, é tudo automatizado. E o motor de vendas aqui é o produto. Eu não sei se vocês, geralmente a mulherada, né, que gosta muito de fazer compra pela internet, a Shopee, tem também uma loja nova agora que se chama Temu, né, são lojas que trazem produtos da China, e você não conversa com ninguém, é tudo máquina. Porém, a gamificação que eles têm no produto ela é tão grande que faz com que você fique viciado no negócio e você não queira parar. Eu conheci a Temu tem 2 semanas, comprei um monte de acessório, bolsa, sapato, um monte de coisinha que aqui eu pagaria 3, 5 vezes mais caro, e a loja vicia de um jeito, porque você não consegue sair dela. Ela faz roleta, ela te dá prêmios, é um monte de coisa, né? A Temu persegue. Pois é, para mim também. Eu tive que desligar as notificações porque o negócio fica toda hora pulando na minha frente. E é muito bem feito. Então, aqui a gente tem, né, algumas características. É um autosserviço, você compra sozinho. O ticket geralmente é baixo, então você não pensa muito para comprar. Não existe que você tenha um decisor como um C-Level, por exemplo, qualquer pessoa pode comprar. É um produto altamente escalável, então o motor atrás do engine, né, do back-office, ele é forte e parrudo, mas quando ele vai para o mercado, ele não precisa de vendedor. Os pagamentos são todos automatizados, você não precisa ficar emitindo boletos, né, está tudo já integrado, e o custo da operação ele é baixo. Então, nós temos 2 exemplos aqui, a Shopee, a Netflix, a Temu, como eu falei. Num segundo nível, a gente tem empresas low touch. Então, é uma outra forma de fazer 1 milhão, 1.000 clientes pagando R$1.000 por mês. Isso são médias, tá, pessoal? Assim, depende muito do ticket médio, mas eu fiz uma escalinha aqui para ficar fácil de fazer a conta. Quem são os low touch? O motor de venda deles é o marketing. São divulgações e marketing digital, geralmente. O ticket também é baixo. Geralmente é uma plataforma freemium, ou seja, você dá algo para o cliente testar por um tempo e depois você oferece assinatura. Curvas de aprendizado rápido, então o cliente rapidamente ele consegue fazer sozinho, não exige muito suporte, tem tutoriais. E a parte de upsell e cross-sell é automatizado também. Então, 2 exemplos de empresas, a gente tem a Notion, que eu acho que a grande maioria conhece, né, uma plataforma de automações que faz tudo, Notion é maravilhoso, e a Zendesk, que é uma plataforma de atendimento. Num terceiro ponto, o mid, o high touch, ou seja, está aumentando o contato com o cliente, né? Nós temos aí, por exemplo, 100 clientes pagando R$10.000 faz 1 milhão. O motor de vendas desse modelo, ele é o time comercial, e aí acho que, né, empresas famosas como Salesforce, SAP, empresas de ERP, empresa de CRM, é o que a gente mais encontra, né, são as mais famosas. Então, você tem uma venda consultiva, você tem uma dependência de uma equipe de vendas, pode ser só o comercial mesmo, o vendedor direto, ou SDR, ou até representante de vendas, um ticket alto. O ciclo de vendas ele é mais longo, porque não é uma decisão que qualquer pessoa pode tomar, você tem que ter um certo nível, um certo cargo. Você não tem, geralmente, só um decisor, você tem várias pessoas nesse mapa, né, de decisão. Exige treinamento e suporte. Então, aqui é onde você tem uma equipe mais cara, um ciclo de vendas mais longo, por isso que o ticket tem que ser maior para pagar essa conta. E o último aqui é o Enterprise, aqui eu dei 2 exemplos, né, Cisco e Accenture. Aí a gente fala de 10 clientes pagando cerca de 100 mil por projeto, porque por mês isso não vai, né, não tem empresa que paga isso, mas são empresas geralmente que são mais pontuais, né, projetos pontuais. Então, o motor de vendas é técnicas de ABM, e aí a ABM a gente não vai entrar no detalhe, mas é Account-Based Marketing, né? São técnicas que a gente chama de mix de ações combinadas. Ou seja, você precisa desenvolver muita confiança e relacionamento. É um ticket muito alto, geralmente está falando com um C-Level, tem que ter muita confiança e respaldo para uma empresa colocar um budget desse num produto. Tá? Então, aqui são 4 modelos, né? A gente coloquei as referências para vocês ali, depois vocês podem acessar. E aí, outro dado importante, né, que eu quero trazer para vocês é a questão de entender funil de vendas e a gestão de pipeline. Eu não sei qual estágio que vocês estão, né, a Wanda comentou comigo mais ou menos no começo, né, no early stage, não tem grandes verbas, né, para já estar no momento de scale up, e vocês, geralmente, quando a gente tem um founder que não tem uma equipe grande,
a gente chama de modelo Founder-Led Sales, ou seja, é o dono que faz tudo. É o meu equipe, é a minha empresa, né? Raramente a gente consegue ter ajuda para pagar uma pessoa, a gente acaba fazendo, né? E eu trouxe o funil porque ele é muito, muito importante para vocês desenvolverem estratégia de marketing e vendas de vocês lá na frente. Então, como que ele funciona, né? Eu acho que a grande maioria já conhece o funil de vendas, né? Você começa com 100% das pessoas, seja no site, seja por e-mail, a estratégia que você escolher. Eu só trouxe 2 exemplos para ficar fácil, tá? E para fazer conta. Então, taxa de conversão que eu trouxe aqui para vocês é um bench de mercado no mercado de tecnologia B2B. Mas cada empresa tem o seu. O ideal é que quando vocês comecem a vender e façam um ciclo completo, desde o anúncio ou a forma de prospectar até a venda, vocês comecem a medir isso para vocês conhecerem as taxas de vocês. E sem uma gestão de pipeline, a empresa vai continuar tendo a síndrome do funil vazio. Então, como que a gente faz essa conta? Vamos supor que você tenha 1.000 visitas no site ou 1.000 e-mails. Desses, 8% converte. Quando a gente fala de prospecção ativa, num cold mail, a taxa ela é bem baixa. E site, dependendo do que você vende, ela também tem muito mais visita do que conversão. Então, fazendo a conta aqui, né, de 1.000, se a gente tem 8%, a gente tem 80 respostas. Destes, depois que eles viram lead, ele entra no funil para você fazer o desenvolvimento dele. Ele vai chegar no estágio de oportunidade. Então, vamos supor que desses 80, 20% vocês consigam agendar reuniões. Então, são 16 agendadas. E dessas agendadas, 50% geralmente vira oportunidade, ou seja, ele entra no seu pipeline. Já você vai mandar uma proposta comercial para ele. E desses, a gente geralmente conta 50% 4 vendas. Por que eu destaco isso daqui? Olha lá em cima, né? Você precisa falar com 1.000 pessoas para fazer 4 vendas. Então, convertendo isso em números, se você tem um pipeline de 80K, eu dei o exemplo aqui, né? São 8 oportunidades, um ticket médio de 10 mil, você vai faturar 40 mil reais no mês. E aí você fala, nossa, né? Eu converso com muitas pessoas e falo, nossa, mas eu estava falando com 10 empresas só. Aí, né, de novo, a gente volta para a estratégia. Se você é uma empresa que você tem um ticket alto, com certeza você vai falar com menos pessoas. Se você tem um ticket baixo, você vai precisar falar com mais. Então, cada um tem um funil, mas é muito importante que vocês metrifiquem isso, tá? E acompanhem para que todo mês vocês tenham oportunidades para, no final do mês, também ter vendas. E aí aqui a gente faz aqui uma analogia, né? A gente fala, tá bom, para ter 1.000 pessoas, como é que eu chego nessa pessoa? Quem é o meu comprador? Por incrível que pareça, muitas pessoas, e aí não é culpa dos donos das empresas, mas é porque depende da formação e quanto essa pessoa está estudando, nem todo mundo conhece marketing ou análise de mercado, e acaba atacando o cliente errado. Né? Eu tenho, por exemplo, estou fazendo um projeto com uma empresa, ela começou em 2018, vendendo WhatsApp, automações de WhatsApp, e assim, cá para nós, né? O WhatsApp hoje é a ferramenta principal do ser humano na Terra, aqui no Brasil, né? Então, tudo pode ser feito por WhatsApp. Você pode fazer um pós-venda, você pode fazer uma venda do e-commerce, você pode atender um cliente que você está mais próximo. O WhatsApp ele é muito amplo. E se essa pessoa não consegue mostrar para o cliente no site dela casos de uso, quando você entra no site uma comunicação muito genérica, o que o consumidor hoje ele faz? Ah, não é para mim. Então, a gente precisa cada vez mais personalizar essa comunicação, principalmente com tickets mais altos. Tá? Então, a gente tem muita confusão também que eu percebo no mercado entre ICP e persona. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira com vocês para ficar muito claro o que é cada um deles. Nós temos aqui 2 pessoas diferentes. O Slash, do Guns N' Roses, para quem aqui é acima de 40 a mais conhece bem, e o Chimbinha, da banda Calypso, né, que também é um músico muito famoso. E aí eu queria que, se vocês puderem abrir o microfone e falar para mim o que essas 2 pessoas têm em comum. São músicos. Ótimo, são músicos, têm a mesma profissão. Mesmo instrumento. Ótimo. Mesma ferramenta de trabalho. Uhum. Pode continuar. O que mais? São destros. Isso. Pode deixar. Ok. Tem a mesma característica. São homens, devem ter a mesma faixa etária. Perfeito. Gênero, idade, ok. Tá, e agora o que eles não têm em comum? O que eles têm de diferente? O cabelo.
Estilo musical, local, público abrangente, Minha são vida. diferentes. Muito bom. Ótimo. Vocês já falaram tudo, praticamente, o que eu trouxe aqui. O ICP é toda aquela característica, que em inglês é Ideal Customer Profile, o perfil do cliente ideal. São características que são mais tangíveis, né, que você pode selecionar. E o que eles têm de diferente é a persona, ou seja, como eles consomem o que eles consomem, né? Quais são os hábitos de vida que eles têm? Quais são os hábitos de consumo? Será que se o Slash entrar numa loja ele vem para o Brasil e ele vai lá para a Bahia, será que ele vai aderir a uma loja de axé, por exemplo? Ou Chimbinha, algum dia ele vai usar um chapéu como esse, né? Ou roupas de couro? Né? Então, aqui a gente traz esses exemplos para ficar muito claro na mente de vocês a diferença de um e de outro, e agora a Aline vai explicar para vocês a importância de um e de outro. Obrigada, Ká. Você foi cirúrgica no exemplo. E é exatamente isso. Quando a gente fala do ICP, eu estou trazendo características em comum, mais amplas, né? Então, são dados de mercado. Então, ambos ali, se a gente for pegar o Chimbinha e o Slash. Slash, talvez eles tenham até o mesmo faturamento, talvez eles tenham até a mesma receita, eles ganham o mesmo valor de dinheiro, né? Eles estão na mesma classe social. Então, são perguntas para a gente medir qual é o tamanho do meu mercado, né? Quem que é o meu mercado aqui? Aí, Cá, se você puder, você está com o controle aí, né? Apertar. Isso. Então, aqui é mais para a gente ter a objetividade da qualificação de leads e vai ajudar também a gente a definir os nossos canais. Enquanto a persona, eu falo que é a extrapolação do ICP, né? Porque a persona, ela vem depois, então é quando a gente, de fato, aprofunda. Então, qual que é a dor que eu vou resolver? Meu produto é para todo mundo? Não, meu produto, ele soluciona uma dor específica, né? E qual que é essa dor? Qual que é o desejo do público que eu vou atingir, né? E aí, a partir daí, a gente sabe quais são os canais de comunicação que ele consome, qual é o tom de voz, qual é a linguagem que a gente usa, onde a gente vai encontrá-lo. Então, a gente fala, né, que a persona a gente vai montar através de um mapa de empatia, né? E é essencial para uma estratégia de conteúdo, que é por ela que você vai saber como se relacionar com o teu cliente. Então, enquanto a ICP, ele delimita uma fatia do mercado-alvo, a persona, ela traz os hábitos de consumo, a jornada, a gente consegue aprofundar e ser assertivo no relacionamento e na comunicação. Muito bem. E aí, quando a gente fala de jornada, o que é essa jornada de compra do lead que todo mundo fala? Né? Quando a gente fala de funil de marketing, a gente fala que ele não é mais linear como aquilo que vocês viram. O funil de vendas, ele tem etapas. Ele começa com visitantes, leads, converte e vende. Tem funis mais complexos, tá? Mas esses são mais simples. E quando a gente fala da jornada de marketing, a gente fala do infinito. Por que acontece isso? Antigamente, a gente tinha alguns canais, TV, rádio, jornal e acabou. Hoje tem, nossa senhora, né? Quando a gente fala aqui de mídias sociais, a gente tem várias plataformas, Instagram, Facebook, LinkedIn. Quando a gente fala aqui de conteúdo, a gente tem blog, a gente tem newsletters, a gente pode ter uma agência de assessoria de imprensa que vai publicar nossas notícias no mercado. A gente também tem prospecções ativas através de cold e-mail ou relacionamento no meio do funil, através de e-mail, aí o warm e-mail, tem diferenças. E a gente também pode entrar em contato com esse lead através do WhatsApp. Quando a gente fala de distribuição de vídeos, a gente pode fazer live no YouTube, a gente pode organizar nossas lives em várias plataformas. E a gente também tem aqui o SEO, que é a parte de motor de busca do Google, de outros buscadores, né? Isso tem que estar muito bem feitinho no site de vocês, porque é isso que vai ancorar as buscas gratuitas e os leads orgânicos. Então, quando a gente pensa no lead, por que eu destaquei todos esses canais? A gente não sabe qual é o momento de compra do lead, que é essa outra régua aqui do lado. Então, ele entra aqui na descoberta, ele está na fase ainda da atração, começa aqui, né? Aí ele vai para a nutrição, ele reconhece que ele tem um problema, aí ele vai para a parte de conversão, ele começa a buscar soluções, ele vai engajar com algumas empresas para desenvolver o relacionamento com ele, e aí a parte da venda ele decide comprar. Só que a gente sabe, né, que isso é infinito, porque depois que ele compra, entra a parte de Customer Success, ele compra mais produtos caso a sua empresa tenha mais de um produto. Então, isso é infinito, né, você fica cuidando dele, e quando ele entra na jornada,
ele pode entrar aqui no momento 1, ele pode já entrar no momento 4, ele pode entrar no momento 2. Tudo depende dessa escala aqui. Então, um recado muito importante aqui é 95% do mercado não está pronto para comprar, apenas 5% está, por conta dessa escala que a gente fez aqui no funil infinito. Então, o cliente ele não sabe que ele tem um problema, é o número 1, ele sabe, aí ele despertou, ele fala, poxa, eu acho que de fato eu preciso resolver isso daqui, isso aqui é um problema para mim. Ele vai buscar uma solução e depois ele compara as soluções e no final ele decide a compra. E tudo isso se faz nessa jornada através de ganho de confiança. Então aqui a gente brinca que a gente tem, aqui faltou a parte de eventos, pode ser online ou externos, e comunidades. E aqui a gente fala que a gente tem duas coisas muito importantes que tem que ficar na mente de vocês. O mantra, que eu gosto de falar, que é o marketing é repetição e vendas é confiança. E a nossa missão é fazer o lead caminhar nos níveis de consciência até a compra, porque confiança se ganha com o tempo. E hoje, com o mercado tão cheio de concorrentes, tanta gente fazendo tudo, um monte de guru que sabe tudo, como é que você vai confiar e saber que aquela empresa tem o produto ideal e vai te atender da forma que você quer? A comunicação hoje, todo mundo tem IA, todo mundo tem blog, se você não tem ainda, faça, né? Todos têm redes sociais, então todo mundo querendo vender. E qual é o problema que o mercado sofre hoje? O comprador ele não aguenta mais o tanto de comunicação invasiva, levantando o escudo e falando, não, eu não vou ver o teu e-mail, eu nem te conheço, eu não te dei essa liberdade. O WhatsApp, então, é outra coisa que toma vários blocos, a gente perde chip, porque se a empresa não faz isso da forma certa, ela acaba sendo intrusiva. E não é esse tipo de comunicação que a gente quer fazer. Né? Também depende lá das estratégias, de novo, lá do primeiro slide, porque se você tem um produto mais massivo e mais de venda rápida, você até pode fazer ações de prospecção de primeiro contato via WhatsApp. Mas se você está falando com C-Level, não faça isso. Você pode usar o WhatsApp, por exemplo, para o meio da jornada, onde ele já te conhece, ele te deu permissão para falar com ele no canal mais importante que ele tem, que é o WhatsApp. Então, esse mix tem que ficar muito claro, tá? Quando usar o quê? E aí, a gente, quando faz a jornada de compra, a gente faz entrevistas e conversas com potenciais clientes para descobrir qual é essa jornada. Qual é o canal que ele usa para buscar informações? Qual é o canal que ele usa para tirar dúvidas? Ele participa de alguma comunidade? Ele frequenta algum evento? Então, quando a gente descobre os caminhos, né, essa jornada que ele faz, aí sim a gente consegue desenhar uma estratégia de comunicação bem efetiva. E aí eu gosto de trazer todo o projeto que eu faço, eu trago esse gráfico, né, esses quadrantes, porque fica muito mais fácil para vocês entenderem como é que vocês vão montar o planejamento de marketing de vocês. Então, quanto mais para cima, o investimento, mais dinheiro. Mais para baixo, mais barato, menos dinheiro ou até nulo. Para a direita é um resultado a longo prazo e para a esquerda, resultados rápidos. E aí as cores aqui a gente define, né? O verdinho são são conteúdos que vocês vão produzir em diferentes canais. O azulzinho outbound, que é a prospecção ativa. Os pagos são os anúncios e networking são os rosinhas. Então, quando você define qual é o seu modelo de negócio, e aí você entende quem é o seu ICP, entende a personalidade dessas pessoas. Às vezes a gente tem mais de uma, tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma venda com vários decisores, você tem um coordenador e um C-Level. O interesse dessas pessoas, os lugares que elas frequentam, são completamente diferentes. A forma de conversar com elas, as informações que você traz para convencer são diferentes. E aí você tem o trabalho de várias pessoas, se esse for o seu caso. Mapeia a jornada, quais são os canais que ele passa, e assim você vai decidir aonde você vai investir seu budget, e quem não tem budget, onde você vai investir seu tempo, ou os dois, né? Então, uma explicação rápida aqui, né? Você vê que os amarelos, que são edges, eles estão no topo, eles têm resultados mais rápidos, porém eles custam caro. Então, se a gente for falar uma média de preço, para vocês terem uma ideia, a gente fala hoje de um investimento mínimo aí para Google de uns R$3.000 por mês, e um profissional de tráfego vai custar no mínimo aí uns R$2.000, R$3.000. Se vocês acharem por menos que isso, né, você tem que rezar para essa pessoa ser boa, porque hoje o mercado também está infestado de profissional que não sabe nem o que está fazendo. Então, se você decidir crescer por ads, se você tem uma empresa que é volume, como a gente falou lá o segundo, né, o low touch, vale a pena começar por aqui, porque você ganha leads muito rápido. Quando a gente está falando do rosa, de relacionamentos, a gente tem vários níveis, né? Você pode ter patrocínio,
né, de eventos, você pode ter evento físico, digital. Aqui a gente está falando de vendas com relacionamento, você precisa ter pessoas para fazer o shake hands, apertar a mão, olhar no olho, desenvolver confiança, né, em algum lugar que você possa conhecer essa pessoa pessoalmente, quando o ticket é alto. Você tem influencers, então hoje a gente tem muito, né, essa questão, a Aline vai falar um case de sucesso que ela fez também. Vocês podem contratar influencers, às vezes, de micronicho, que não cobram tão caro, mas que são específicos naquele produto que você quer vender, ou produto ou serviço. Programas de referência, então, ganha pontos, ganha dinheiro, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma empresa de aplicativo para profissionais liberais da saúde, que são fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, e aí, para cada indicação, ele dá um abatimento de R$50, porque o aplicativo dele custa R$300 por mês. Então, os clientes ficam super felizes de indicar, porque eles ganham abatimento na conta, cada indicação. Então, isso também dá reforço, porque a rede deles para o mundo, a gente sabe que hoje comunidade está muito forte, e aí, para você não ficar fazendo venda de jabá numa comunidade, porque ninguém quer isso, você cria estratégias para ampliar a venda de vocês como se fosse um canal de vocês. Programa de referência é bem legal, ou programa de fidelidade. Também tem as comunidades, as parcerias, né, e webinars também, é muito legal. Eles são aqui um investimento mais barato a longo termo, mas lembra naquela régua lá do nível de consciência. Se a pessoa viu a sua empresa, sabe o que você faz, ela fala, deixa eu ver se o Jefferson sabe mesmo o que ele está falando aqui, né? Eu quero ver um vídeo dele, eu quero ver um conteúdo mais denso. Será que, de fato, ele é a empresa que vai me atender? Então, vocês amplifiquem a comunicação, porque aí que você vai dando mais profundidade para esse grau de confiança ir aumentando. A Aline vai falar bastante sobre isso um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem aqui os verdinhos, conteúdo, então SEO é muito importante que vocês tenham isso no site, porque isso ancora os leads orgânicos. Vídeos longos, podcasts, vocês não precisam ter o de vocês podem participar de podcasts que tenham clientes do seu ICP, para você divulgar o que você faz. Pode se convidar, não tenha vergonha, né? As pessoas que são donas de podcasts, eles precisam de entrevistados o tempo inteiro. Então, se você tem um produto legal que tem fit com aquele podcast, manda uma mensagem e se oferece. Né? Eu já fiz vários assim e eu não tenho nem vergonha de dizer, eu sou cara de pau mesmo, eu tenho que vender meu produto e eu vou. Se eu posso agregar valor para alguém, né, você tem que ir. Iscas digitais, isso daqui a gente usa bastante quando a gente fala de tanto e-mail, cold e-mail, quanto no LinkedIn a gente tem usado muito a troca. E vocês vão fazer isso ao longo da jornada do funil. O lead, para ele te dar atenção, ele te dá o e-mail dele, você tem que oferecer algo de valor. Ainda mais hoje em dia, no mercado tão infestado de informação feito por IA, que a gente perde tempo lendo, as pessoas não querem mais perder tempo. Então, criem materiais bacanas para poder trocar e abrir a porta nesse lead para ele dar atenção para você. Newsletters faz isso se manter, né? Então, você tem o lead na base, trabalhe esse lead, não... Um outro erro que eu vejo muito, que eu falo com o pessoal do Cuba aqui em São Paulo, eles falam, cara, minha estratégia de cold e-mail não funcionou. Falei, nossa, mas se você faz 1.000 por mês, em 6 meses você tem 6.000 contatos, como que ninguém vai querer comprar de vocês? 6.000 pessoas, o que está acontecendo? Me conta. E eles falam, eu fiz, atraí a pessoa, não vendeu e acabou. Falo, mas tá, e esse mailing que é o ouro que você tem? Você já gastou dinheiro para adquirir esse lead? Você tem que movimentar e fazer, lembra do segundo lá da missão? Movimentar ele na jornada, até ele comprar. O que você está fazendo? Aí a pessoa fica olhando para minha cara e não fiz nada. Isso é ouro, gente. Uma vez que está na base, vocês vão ter ferramentas muito baratas para usar para fazer essa comunicação e essa movimentação do funil. E a parte do azulzinho, que é a prospecção ativa, então você tem cold mail, cold calling, que são os frios que você vai prospectar. Social selling está fazendo muito no LinkedIn, tem dado muito certo, até para B2C tem dado muito certo. Porque se você pensar, né, o LinkedIn, a primeira coisa que vem à mente, é uma rede de emprego. Não, o LinkedIn é uma rede de negócios. E todos os cargos estão lá. Então, se você usar o LinkedIn para fazer negócios e parcerias, tem muita coisa acontecendo lá, tá? E o Outbound ABM é aquele mix combinado de canais que a gente fala, que aí é uma série de coisas que vocês fazem para poder atrair a atenção desse C-Level. Agora que eu passo para a Aline para ela falar um pouco da estratégia de conteúdo disso tudo que a gente conversou. É isso aí. Então, aqui nesse slide, basicamente a gente está trazendo um método, né? Existe uma metodologia para tudo isso. Vocês já devem ter visto esse funil em vários lugares. E ele é uma metodologia muito visual, né? Muito fácil de entender ali qual que é o caminho.
Então, quando a gente fala assim, topo, meio e fundo, lembra que a Karina falou, né? 5% estão dispostos a comprar, que são esses que estão no fundo, mas a gente tem 95% que a gente precisa desenvolver relacionamento. Então, a gente usa essa metodologia para conseguir entender como que eu trago o meu lead, né? A minha pessoa, lá do visitante, quando ele está na fase de descoberta, ele não sabe nem que ele quer um produto, como que eu faço para atrair a atenção dele e levar ele para ele chegar nos 5% que compram? A gente conversando, né, eu e a Ká sobre esse material, a gente até pensou, né, eu fiz uma comparação, né, que eu falei assim, você vai pedir alguém em casamento logo no primeiro encontro? Ninguém faz isso, né? E aí a gente estava falando do carnaval, né? Então vamos pensar aqui, né? Atração, vocês estão, né? Tá lá no bloquinho de carnaval, viu a pessoa, achou ela bonita, achou ela legal, ela tá dentro do seu ICP ali, né? Você tá descobrindo se ela tá dentro da sua persona. Mas como que você vai fazer para atrair a atenção dela, né? Como que você conquista? Você não vai chegar pedindo ela em casamento, você vai usar outros meios, outras formas, né? Talvez esbarrar, chamar para conversar, né? Você vai usar outras formas. E aqui é bem isso, como que eu atraio a atenção do meu público, como que eu atraio a atenção da minha persona. Quando a gente vai ali para a segunda etapa, é onde de fato você já conversou um pouco, ela já te deu um pouquinho de atenção, aí você consegue pedir o telefone, né? Você conseguiu, opa, cheguei, pedi o telefone, vou convidar para sair. A gente chega ali no relacionamento, né? Que é onde a gente de fato prepara o lead para compra, faz a demonstração, porque você já tem atenção, ela já viu que o teu lead já viu que você é uma autoridade no assunto, ele já está confiando mais em você, ele já te pesquisou, ele já levantou a mão ali no teu formulário. Então, aqui, ele está apto para te ouvir, ele vai te dar atenção. Até que a gente chega ali, de fato, na parte da venda, né? Que é onde a gente vendemos, tem toda também uma jornada de fidelizar para esse cliente não ir embora. Então, aqui a gente tem, no próximo slide, eu vou até trazer, tem toda uma gama de canais que a gente pode fazer, até complementando aquele que a Karina trouxe. Então, temos um leque de canais que a gente pode usar para essa estratégia, né? Eu não vou aprofundar muito, mas esse material é bem legal para vocês, como vocês vão ter acesso à apresentação, porque ele traz exatamente onde que está o foco em cada etapa, né? Em que você precisa focar. E eu vou usar todos esses canais? Não. Onde que a tua persona está? Por exemplo, hoje eu tenho um cliente que ele está muito no LinkedIn e muito pouco no Instagram. Eu vou investir no Instagram? Não, eu vou investir no LinkedIn, que é onde a minha persona está. Por isso que aquele trabalho de ICP e persona é muito importante. Né? O blog, o que ele quer ouvir? Quais conteúdos ele está procurando? Né? Conteúdos ricos, gente, é muito importante. Eu sempre falo isso. Não façam conteúdo por fazer. Tem que ser um conteúdo pensado na pessoa que vai ler, né? Tem que ser um conteúdo de qualidade. Até porque hoje a gente concorre muito com os espaços. Então, quem ganha hoje é conteúdo de qualidade, né? Como que você vai se destacar? Fazendo um conteúdo de fato relevante. Então, a gente tem toda essa gama. E aí, a gente precisa ter muita sabedoria pensando na estratégia sobre quais canais a gente vai escolher aqui. Tá? Pensando sempre que tem o foco no começo, foco na tua persona, então é menos profundo. Depois a gente entra no foco na dor da nossa persona, para só depois a gente começar a trazer o nosso produto, né? A gente falar mais e a pessoa menos, né? Mas primeiro a gente ouve muito para a gente ter espaço para poder falar também. E aí eu quero trazer um case para vocês que vai exemplificar muito bem tudo isso que eu estou falando. E aí, antes de eu entrar nesse case, eu quero quebrar alguns mitos, tá? Tem que estar em todos os canais de comunicação? Não sei se alguém já ouviu isso. Ah, você tem que estar em tudo, tem que estar no Instagram, tem que estar no LinkedIn, tem que ter site, tem que ter blog, tem que ter presença, né? Presença digital, né? Quanto de presença digital eu tenho? Não, gente, de novo, onde a sua persona está e qual é a jornada do seu lead? Vocês precisam conhecer muito bem o público que vocês estão falando. Depois, tem que seguir uma receita de bolo, os gurus, né? Ai, dá uma receita de bolo ali, que faz isso, faz assim, faz depois esse passo e vai dar certo, você vai ter 1000 leads. Não existe bala de prata, né? Eu já ouvi muito isso. Não existe bala de prata. Existe uma estratégia bem definida, testes, acertos e erros. Porque ainda assim que a sua estratégia esteja bem definida, você vai precisar ir ajustando ela até conseguir entender qual é o caminho certo e conseguir escalar.
Então, teste e acerte o que é melhor para o seu negócio. Preciso ter dinheiro infinito? Startup de early stage, né? A gente sua, eu sei, eu já passei por isso. Tive que tracionar ali uma startup com um total de R$50. E dinheiro é muito importante, gente. De fato, ele é muito importante, investimento é muito importante, mas se você tiver dinheiro infinito, mas não tiver essa estratégia bem desenhada, você só vai queimar grana e não vai conseguir resultado nenhum. Então, mais uma vez, entenda qual é a melhor estratégia e comece. Né? Eu cheguei a fazer um webinar que as pessoas falavam assim para mim, nossa, mas talvez nem vai entrar ninguém na sua webinar para você assistir. Eu falava, tudo bem, se floparemos juntos, e a live, e depois dessa webinar, ela vai virar um vídeo, um conteúdo para abastecer meu LinkedIn, e a gente consegue divulgar depois também e usar esse material de outras formas. Então, eu quis trazer esse mito para quebrar, sabe? Para a gente começar a quebrar alguns mitos que a gente tem, que às vezes nos impedem até de começar. Né? E aí, trazendo ali o case do Banco-Útil, que é um case que eu tenho muito carinho, assim, foi a primeira startup, inclusive, que eu tracionei, que eu trabalhei. E aí eu quero trazer para vocês como eu conquistei os primeiros 50 clientes com baixíssimo investimento em 2 meses, né? Como que eu fiz isso? Então, qual era o cenário que eu tinha? Eu sabia quem era o meu ICP, eu sabia quem era a minha persona. Inclusive, aqui eu fiz um trabalho de ICP persona bem importante, que literalmente minha persona ali eram gerentes financeiros ou contas a pagar, né? E eu literalmente fui lá, procurei no LinkedIn coordenador de contas a pagar, gerente de contas a pagar, e chamei algumas pessoas para eu fazer uma pesquisa, para bater um papo comigo, para eu conhecê-las, entender, fazer esse mapa todo de empatia, conhecer o mundo delas, né? Eu queria, de fato, perguntas de como que é o teu dia a dia, né? O que você sofre, né? O que você sente? E aqui teve uma enterprise, a Balduco, que nessa conversa eu acabei falando sobre o produto, ela se apaixonou pelo produto, ela falou, agora eu não posso comprar, mas me mantém aí no teu mail, na tua lista, e depois de 1 ano eles fecharam o negócio. Então, entenda, né, às vezes a gente vai ter que ir na unha mesmo, no 1 por 1 ali, para fazer um trabalho, né, mais profundo. Então, o que eu tinha aqui também? O meu produto, então eu conheci o meu produto, eu sabia como ele resolvia a dor do cliente. O produto era um produto novo, inovador, não existia no mercado o que o Banco-Útil fazia até então. Então, qual que é a dor disso? É um produto muito inovador, é super legal. Só que se ele é um produto inovador e ninguém sabe que existe, ninguém sabe que tem a dor. Então, como que as pessoas vão buscar o meu produto se na cabeça dela não existe um produto que resolve o que elas precisam, né? Então, abrir mercado também tem dos seus desafios. E eu tinha ali um site em WordPress muito desatualizado, e um blog também, que acho que o último artigo que havia saído tinha alguns meses. Era esse o cenário que eu tinha. Quais estratégias, né, e ações eu adotei então? Comecei a atualizar o conteúdo no site. Então, aqui eu não fiz um site novo. Eu nem cheguei a mudar a estrutura do site. Eu literalmente entrei no WordPress e fui trocando o conteúdo para ter um conteúdo claro, de forma que o meu lead chegasse no meu site, ele ficasse no meu site e convertesse. Então, ele precisava entender o que eu estava falando. Inseri um chatbot, o Givo hoje tem o WhatsApp, que ele é mais eficiente. Na época ali o Givo super atendeu. Só com o Givo a gente aumentou em 50% as conversões no nosso site. Por quê? Né? A gente também colocou alguns CTAs de conversão, a gente colocou mais formulários, botões, para quê? O caminho do meu cliente, do meu lead, levantar a mão e dizer eu quero conversar com você, não pode ser difícil, porque senão ele desiste e vai embora. Então, a gente precisava encurtar esse caminho para a gente conseguir aproveitar todos os visitantes qualificados que existiam no nosso site. Então, encurtem o caminho para o seu lead, né? Não dificultem o caminho dele levantar a mão para você. Tem que ser fácil, porque senão ele desiste e vai embora. E o blog, eu comecei a atualizar toda semana com o básico de técnicas de SEO que tinham. SEO, estratégias ali que façam com que o nosso conteúdo seja ranqueado, né? Apareça ali no Google de forma orgânica, sem a gente investir dinheiro, né? E parcerias, busquei parcerias com, né, influencers ali, como né, a Cá também já trouxe, até falo um pouquinho mais para frente. Ferramentas, né? O RD Lite custa R$75 por mês e você consegue fazer uma régua de comunicação via e-mail.
tem alguma, é mais limitado, mas você já consegue fazer algumas coisas, então eu já puxei ele para a gente conseguir fazer uma campanha via e-mail, ações de reaquecimento de base em conjunto com a área comercial, então, às vezes teu comercial tem um ouro ali, uma base de lead, que não foi possível trabalhar, e está parado, o que eu faço com isso? Pega essa base e coloca dentro de uma campanha via e-mail para reaquecer, né? Aí pensando, quais conteúdos são interessantes para o meu lead nesse momento, né? Nessa etapa da jornada que ele está. Instagram e LinkedIn eram canais assertivos para nós, principalmente o LinkedIn, então comecei a fazer arte no Canva, na versão gratuita, não ficaram lindos, maravilhosos, depois a gente evoluiu muito, mas a gente começou, né? A gente saiu de 50 seguidores no LinkedIn para 2.000. Então, a gente começou, tem que começar até para vocês irem sentindo o que acontece em cada teste. E tem aí uma dica também, que é o Great Pages, é uma landing page simples de fazer e construir, é uma ferramenta que você constrói com arrasta e solta, e custa R$ 69,00 por mês ali o plano. Tá? Não tenho, gente, eu não ganho nada com essas ferramentas, é que são coisas que eu usei mesmo e eu falo que me salvaram, sabe? E aí, alguns atalhos, né, que a gente pode encontrar. Então, o influencer, né, eu busquei uma pessoa com autoridade no assunto, que também estava começando na carreira dela, então ela estava gerando conteúdos para a área fiscal. Então, eu fiz uma parceria de conteúdo e marca, ela produzia os artigos para a gente colocava no nosso blog, divulgava nas nossas redes, e ela divulgava nas redes dela. Então, a gente conseguiu trazer muita audiência de seguidores que ela tinha para os nossos canais. Né? As pessoas passaram a conhecer a nossa marca através dela. E como ela estava começando, era muito uma troca de parceria, a gente depois de um tempo, conseguiu monetizar um pouco ela ali, né, dentro desse escopo, mas a gente tinha conteúdos, a gente tinha divulgação por um valor, assim, super acessível. Um produto parceiro, então a gente fez parceria com o produto, o Bancuccio, ele faz o pagamento das guias de tributos, a gente fez parceria com uma startup que tinha um produto que fazia a emissão das guias de tributo, então a gente, com essa parceria, a gente conseguiu, quando a gente trazia leads, né, interessados na emissão, a gente oferecia para o cliente também, se ele tinha, né, trazia o interesse dele ali, a gente falava que existia o software que também pagava esses tributos para ele, então a gente já tinha um espaço, a gente conseguiu também abraçar, então ter produtos parceiros, às vezes, em muitos casos, é muito bom, porque ajuda a gente a escalar. Abertura para um novo público, então olhe quem está entrando dentro do funil. Então aqui nosso foco, nosso ICP inicial era Enterprise, os 3 primeiros clientes ali do Bancuccio estava Lojas Marisa, Riachuelo, eram os 2 primeiros clientes ali que tinha, e então o foco estava em Enterprise, vamos buscar esse nicho. Quando eu coloquei o Givo, a gente colocou mais formulários, a gente começou a perceber que estava entrando muito e-commerce, que tinha uma dor imensa do pagamento de tributos, porque eles geram muitas guias tributárias, e no mercado SMB, né, acendeu aqui um alerta, opa, tem oportunidade aqui, porque era um lead que entrava mais rápido, ele fechava o negócio mais rápido, e a gente conseguiu escalar, assim, aqui já foi muito mais rápido. Então, a gente tinha a máquina com um lead que fechava mais rápido e o Enterprise que fechava num longo prazo. Então, a gente conseguiu equilibrar bem. E busquei ajuda de especialistas na minha jornada, né? Um exemplo disso aqui é a Karina é minha mentora, me ajudou aí a escalar muita coisa, e um aprendizado, traz também aprendizado rápido e contínuo, né? Então, busquem mentores, pode ser mentores, benchmark também ajuda muito, pessoas que já passaram pelo que você passou, então, especialistas também na área, então isso daqui para mim, acho que se eu dissesse qual foi a minha fórmula do sucesso, eu acho que está muito ligado a isso aqui. Então, só caminhando já para finalizar, né, como montar sua máquina de vendas, recapitulando, mapeie seu cliente, se conecte com a sua persona nos canais mais ideais, de acordo com o perfil dela, impulsione redes sociais com cautela e teste, então não saiam colocando R$50 mil, né, nas redes sociais, se você não sabe como tracionar ainda isso, vai aos poucos, testando e acertando. Entregue sempre um conteúdo de qualidade, colocando o seu cliente em potencial no centro,
e assim você consegue conversões orgânicas. E converse com a sua persona, né? Busque ferramentas ali, CRM, automação de marketing. Inicialmente, talvez você vai precisar de uma ferramenta com valor mais acessível para depois ir crescendo e tendo mais funcionalidades. Mas dá para começar também. Tá. E aí a gente fala que essa é a fórmula do sucesso, né? Porque a gente, praticamente tudo isso, ele se resume em 2 grandes pilares. Prospecção ativa, que é quando você vai atrás do seu cliente, principalmente startups que não têm muita presença digital ainda, precisa oferecer o produto e o serviço, que essa é a parte do outbound, tem aqueles canais que a gente já falou. E a segundo pilar é conteúdo, que é o inbound, ou seja, você cria tanto conteúdo e faz um SEO tão bom que os leads chegam até você. E por que a gente fala que tem que ser uma ação combinada entre esses 2? Porque conteúdo, imagina que tem um gráfico que ele é exponencial. Para o Google ancorar você e te colocar nas primeiras páginas de busca, imagine que você tem concorrentes que já estão fazendo isso há muito tempo. O que faz o seu site ou o teu blog, ou qualquer link que você tenha, aparecer na primeira página de busca do Google? É muita troca. São pessoas que buscam aquelas palavras-chave que você usa no teu serviço, no teu produto, e faz a parte técnica do SEO que vai fazer se ancorar, só que isso leva tempo. E a gente não pode esperar de 6 meses a 12 meses para vender, senão a gente morre até lá. Então, o conteúdo, você vai fazer bastante no começo, você não vai sentir muito o inbound chegar, mas com o tempo isso vai ancorar e o teu budget, né, os seus investimentos, ele vai passar de muito em prospecção ativa e ads, por exemplo, se você fizer, e o orgânico está aqui, em geração de leads, em termos de budget também. E quando o conteúdo cresce, você tem muito menos dinheiro investido nessas prospecções ativas, anúncios, porque você tem muito lead orgânico chegando. Então, eu lembro que no passado, ninguém gostava de falar de conteúdo, dá trabalho criar conteúdo, e criar conteúdo bom. Mas é necessário, não deixem isso para trás. E principalmente a gente fala assim, não dependa só de ads. Porque se amanhã você não tem mais verba, ou a agência não vai mais trabalhar, ou o gestor de tráfego não vai mais trabalhar para você, você não tem lead no dia seguinte. E como que a gente faz para criar esse funil infinito, que a gente fala da metodologia? Além de você captar ali no topo, não fique esperando que ele vai, como a Aline falou do namoro, né? Não vai subitamente te conhecer e comprar de você, a menos que seu produto seja seja no touch, como a gente falou lá o primeiro modelo. Mas se você vende um produto mais caro, você tem que desenvolver esse relacionamento. E o desenvolvimento desse relacionamento se fazem no meio do funil, naquela parte de conversão. E aí é onde a máquina roda. Quando você entende a jornada dele, pô, esse cara é mais de WhatsApp, esse cara aqui é mais de Instagram, esse cara aqui é mais de LinkedIn. Você vai fazer uma combinação de canais para manter essa comunicação com ele. Eu tenho um cliente que os canais principais são Instagram e LinkedIn. Instagram e WhatsApp. Então, a gente usa o WhatsApp no meio da jornada para não ser invasivo e o Instagram a gente faz captura. E aí, os founders da empresa, como é muito específico, né, que é essa empresa de aplicativo para profissionais de saúde, eles fazem muita palestra em evento. Isso é de graça. Eles estão na região de Florianópolis, onde a parte de relacionamento não é que nem São Paulo, que, né, é todo mundo disperso, não, lá é mais próximo porque é menor. Então, eles fazem um bom trabalho de relacionamento com esses lugares, né, são os canais deles, e de lá, numa classe de 40 pessoas, 40% converte. Então, vocês têm que entender também a jornada, é isso que a gente está falando, e trabalhar os canais nessa jornada. E aí o resultado acontece, né? Você vai gerar melhores oportunidades de negócio com um CAC muito mais reduzido e o seu ciclo de vendas vai diminuir. E uma outra coisa muito importante que a Aline citou aqui, que passou bem assim, desapercebido talvez, que é foco o cliente no centro. O que eu mais vejo quando eu converso com as pessoas, eu falo, dá seu site para mim, deixa eu ver como está a tua comunicação. Ele só fala de produto. É produto, ele fala só o que ele quer vender, mas ele não toca na dor ou no desejo da pessoa. E somos seres humanos. Por mais que seja B2B o teu produto, todos nós agimos por emoção. Claro que quando o ticket é maior, a venda é mais racional. Mas se a pessoa entra no teu site ou na sua comunicação e não se identifica, ela vai embora. Ainda mais hoje no mundo cheio de tanta coisa que a gente não tem tempo para ler e não quer perder tempo lendo coisa ruim. Então, esse trabalho de CP e persona, ele é extremamente importante. Então, a gente quis trazer para vocês aqui, né, um overview de como você monta a sua máquina. Como a Aline falou, você não precisa ter dinheiro infinito, você pode começar com ferramentas muito baratas, que você já começa a sair do zero e criar esse funil infinito de relacionamento que vocês vão ter. E é isso, gente. Acho que agora é a hora de abrir o microfone, né, e
a gente fazer o nosso bate-papo aqui, tirar dúvidas, comentários. Se vocês quiserem trazer alguma dúvida, case, enfim, a gente está aqui para ajudar. Não, só dar mesmo os parabéns. Acabou que eu queria bater palma e levantei a mão, mas já que abri o microfone, é agradecer mesmo. Vários insights. Sempre falo, né, que nós empreendedores somos solitários até descobrirmos, até encontrarmos pessoas confiáveis. E exatamente a confiança vem da capacidade de gerar resultado, tá bom? Para mim, essa 1 hora junto com vocês trouxe inúmeros insights que, de uma certa forma, a gente sabe, mas na hora que joga fogo, joga gasolina no fogo, a brasa se torna labareda. Então, esse é o objetivo. Parabéns e a gente está junto, tá bom? Obrigadão mesmo. Obrigada a você. Ah, que bom, boa. Todo mundo fala growth. Oi, gente. Bom dia de novo. Karina e Aline, material maravilhoso. E tinham perguntas aí, inclusive, se disponibilizar a gravação. Não sei se conseguiu gravar, se tiver conseguido, eu gostaria de apresentar, inclusive, para uma pessoa da equipe, né? Porque, beleza, olhar o material a gente vai olhar, mas ouvir é muito melhor, né? As explicações de vocês. Massa, show de bola. A gente está exatamente nesse momento de ajuste da máquina de vendas. Então, ajustamos boa parte da nossa máquina, entrada de leads, foi uma jornada muito grande que a gente fez, até encontrar canais de entrada, falando, até esqueci de falar o que era a solução, que eu foquei logo no nosso problema, né? Mas nós somos uma plataforma, tanto web como mobile, para ajudar os produtores de peixe e camarões a controlar a produção deles. Então, é um RP para um segmento bem específico, onde ele controla desde o momento que ele cadastra os reservatórios, os tanques, viveiros, cuida de todo o processo de manejo, até a hora de fazer a despesca e saber quanto é que está o resultado dele, tanto por tanque como por lote. E nesse processo, igual eu estava falando, a nossa entrada de lead hoje a gente vem trabalhando ads mesmo, é o principal, comunidade e também indicação. O nosso início do segundo semestre, no ano passado, nós contratamos uma SDR, porque quem fazíamos eram os CEOs que faziam o processo. Inclusive, tive que aprender tráfego exatamente para não ficar na mão de agência ou de terceiros. E Dayana, que está conosco aqui, ela que fazia parte de conexão, classificação, geração de oportunidade, e eu fazia parte de fechamento. E ela faz o CS, só explicando o funil para vocês. Então, era exatamente isso. E aí a gente sentiu segurança e o momento de chamar uma pessoa de SDR. E aí ela entrou para fazer conexão, classificação, geração de oportunidade. Eu continuo no fechamento e Dayana continua na parte de CS. Fizemos todo o funil, fazendo a leitura dos dados, e o momento que a gente está é de sentir e ter certeza que a parte de meio do funil está rodando conforme precisa. Ou seja, conexão, classificação, geração de oportunidade. Para aí, a partir desse momento, a gente decidir onde mexer no funil. Se vamos abrir a boca do funil, se vamos ajustar o processo interno. Então, é muito nessa linha que a gente está hoje. E estudando, pesquisando, buscando ajudas,
para nos ajudar e não ficar apenas a gente internamente tentando descobrir qual é o problema. Então, só queria externar isso aí. E agradecer muito pelo conteúdo que veio de encontro perfeitamente ao nosso momento. Imagina, que isso, Ailton. Uma coisa importante, vocês já usam automações para fazer toda essa comunicação com a base? Um pouco de automatização, a gente usa o Como, né, para já essa comunicação já ficar guardada lá dentro, a gente tem todo esse histórico de rastreio. A gente, na nossa LP, a gente usa Leadster também para melhorar essa comunicação com o lead. A gente não usa automação ainda no WhatsApp. É uma comunicação muito específica que a gente até mesmo quer entender com muito detalhe para poder buscar alguma automação nesse sentido. Isso é muito bom, Ailton, porque hoje a gente tem ferramentas que integram vários canais, né? A gente chama de multicanal. Tem uma plataforma que a gente usa muito aqui na Growth, que se chama Builderall, ou a ActiveCampaign. São duas ferramentas que fazem a gestão desses leads. Ele mexe em todas as campanhas que você vai criar, né? E você pode construir landing pages também dentro dele. E ele também trabalha com WhatsApp integrado. Então, o que a gente faz para os nossos clientes aqui? A gente entende essa jornada, desenvolve todas as copies e a gente cria os fluxos. Então, assim, esse cliente já está na base. Quando que ele entrou? Que assunto que você fisgou ele? Né? A gente fala de várias dores e desejos. Por onde ele veio? Aí eu já entendo, né, qual é a dor dele. Para esse cliente que entrou, por exemplo, porque a dor era não conseguia, no meu caso, né, do cliente, não conseguia se organizar na agenda, fazer tudo no papel ou na planilha, e agora hoje ele tem um aplicativo para controlar tudo, inclusive pagamentos. Essa era a dor. Só que nem sempre o cliente vem rápido, né? Às vezes o ciclo de vendas ele é de 2 meses, 5 meses, depende do seu negócio, do seu ticket. Então, o que eu tenho que fazer durante esse tempo para ele caminhar naquela jornada e comprar de mim? Então, quando ele entra na base, a gente tem o lead scoring, isso é muito importante, tá? É uma feature, né? Um recurso que essas ferramentas têm que mede nível de engajamento. Então, quando você manda uma comunicação, ele vai entrar no seu site, ele vai clicar no link, ele vai assistir um vídeo. Todo clique que ele dá, e ele coloca o e-mail dele em troca de acessar aquela informação, a gente mapeia ele. E ele vai ganhando pontos, por isso que chama scoring. E a gente consegue medir a temperatura. Então, uma pessoa que acessou as suas comunicações, por exemplo, 8 vezes, é um lead quente. Mas ele nem sempre levanta a mão. Levantada de mão é o pedido de reunião, né? Então, como é que você tem uma base lá, por exemplo, de 1.000, 10.000 pessoas, e aí isso tudo está acontecendo um monte de interação. Só que se você só faz conteúdo, você fica cego, né? Você está cego ali no meio do tiroteio, você não sabe para quem oferecer, você fica só com comunicações genéricas. Quando você tem uma ferramenta dessas, você mede nessa temperatura e você vai fazer uma ação proativa pelo WhatsApp, por exemplo, porque você sabe que ele está acessando, ele sabe quem é você, ele já viu o teu produto, ele já está muito quente naquele nível de consciência. E se você mandar uma mensagem para ele, ele vai estar muito mais provavelmente aberto para te ouvir do que se fosse no cold, no cara que nunca te viu. Então, quando a gente fala de máquina de vendas e automações e personalização, se você fizer isso na mão, você está lascado. É muita coisa que você tem que fazer. É o nome, você está a empresa, a pessoa ela vai te dar confiança se ela percebe que você investiu um tempo para pesquisar sobre ela. Porque você está falando a dor, você está chamando pelo nome, você está citando o nome da empresa. Só que se você fizer isso na mão, você vai fazer 10 minutos para cada um. As ferramentas, elas automatizam tudo de uma vez, né? Você tem dados variáveis, manda de uma vez, e depois só vai monitorando o grau de aquecimento de acordo com os conteúdos que você vai mandando para ela. E isso é gestão de funil. Funil de marketing, né? Queria te pedir só que tu escrevesse no chat, se possível, alguém o nome das ferramentas. Vou escrever aqui agora. Eu não conheço, eu conheci uma só. A Builderall. E isso que você falou também é algo que está sendo o nosso desafio. Nós estamos chamando 2 nomes diferentes, mas é nessa linha que você está falando de trabalhar a nossa base de lead, né? Que é follow-up e nutrição. Follow-up mais curto, que é aquele cara que chegou na apresentação de fechamento, né? E não fechou, e a gente trabalha uma ação mais curta. E nutrição, aquele cara que, de repente, nem chegou na apresentação, né? Então, a gente está tentando trabalhar isso. É ótimo, é isso mesmo. Depende de onde ele está no funil, você vai ter ações mais próximas ou mais distantes para respeitar a privacidade dele, porque quem não respeita toma bloco, o lead dá opt-out, ele sai da sua base e você perde ele de vez. Então, tem que não quer dar opt-out. Então, a gente tem que respeitar e usar os canais de comunicação conforme ele engaja. Eu coloquei aqui no chat para vocês, tá? Builderall, ActiveCampaign
Isnova também é uma plataforma muito boa, que integra e-mail e LinkedIn, mas ela não tem Economizar R$ 1. Economizar R$ 1. Gratidão, gratidão, viu? imagina. Vou deixar os colegas participarem também. Se ele fosse comprar Ok, acho que agora é o Jeová, né, que está na fila. Não sei se alguém está na fila. Sou eu. Bom dia, parabéns, Karina, Aline, gostei da apresentação. Cara, eu assisto essas apresentações de funil de venda, essas coisas todas já há um bom tempo. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês, eu sei que conhecem, porque você até citou aí na sua apresentação, mas vocês já trabalharam com Salesforce? Quando eu digo trabalhar, é trabalhar mesmo, montando toda a cadência de vendas lá dentro do CRM. A gente aqui usa duas nuvens do Salesforce, a Sales Cloud e a Service Cloud, tá? A gente tinha uma outra nuvem que a gente parou porque a gente não tinha quem tocasse. Então, assim, essa é a minha pergunta. Se vocês realmente têm essa experiência de trabalhar verdadeiramente com seus fortes, saber entrar, montar, porque essa foi a grande dificuldade que eu encontro até hoje, quando eu chamo uma pessoa ou alguém que é muito bom, aí normalmente o cara fala assim, ah, Jová, não, cara, o seu esforço é maravilhoso, mas eu gosto de trabalhar com RD, ou eu gosto, ele sempre já vem com o kit, né, de ferramentas que ele já é acostumado, que tá tudo certo, não tem nada errado, mas só que eu não consigo sair de onde eu já estou, que eu já pago e pago caro, para ir para um negócio novo, para reaprender, para mudar site, porque hoje está tudo integrado, o nosso site, o nosso Fale Conosco chega dentro do Google Meet, que já automaticamente que já chega no Salesforce como um lead, que já vai gerar lá toda aquela cadência automática. Então, eu preciso de inteligência humana, de pessoas como vocês, que entendem de vendas digital, e que também conheçam a ferramenta que a gente usa, entendeu? Porque eu não vou mais nessa história de parar o que eu tenho para fazer com uma outra ferramenta, porque, cara, só deu errado. Jeová, eu já E a segunda pergunta é o seguinte: vocês teriam, depois das festas de carnaval, obviamente, eu queria sentar com vocês numa outra reunião online, com vocês duas, para a gente sentar e eu mostrar verdadeiramente o que é a plataforma Síndico Online, tá? Porque a gente tem uma questão de briga de persona, eu costumo dizer, porque assim, nós somos uma administradora de condomínio. Então, quando a pessoa pergunta, Jeová, quem é o teu alvo principal? Eu vou dizer, todo mundo vai dizer, é o síndico, né? Porque é ele que compra. Mas, na verdade, para mim, para a gente, o meu lead mais importante é o morador, porque é esse cara que sente a dor da má gestão do síndico. Na maioria das vezes, os síndicos não querem falar comigo, porque ele já tem todo um esquema de acordo com o fornecedor, que vem 5% dali, que vem. Você está entendendo? Para vocês terem uma ideia, a gente já participou de uma assembleia de condomínio que o síndico pediu que eu me retirasse. Nossa, Não é? Então, assim, a gente vê, é um mundo muito doido esse que eu trabalho, porque tem a maior dor que esses condomínios sofrem é do próprio morador, que é o que eu chamo, quando eu faço as apresentações, eu digo que é a dor da omissão. Ninguém está nem aí para o condomínio, mas quando chega a conta chega para todo mundo pagar. Aí fica aquela história, entendeu, Marcos? É mais ou menos isso. E aí fica aquela história, nossa, mas a Dona Maria parecia uma pessoa tão boa, como é que pode? Sumiu 300 mil do condomínio, entendeu? Tem um agora de Salvador que o cara tá lá, o cara foi para Flórida, o cara levou 700 mil reais do condomínio. Ele e a esposa. Pronto, maravilha, é isso aí. tá, vamos responder a do CRM, né, do Salesforce. Eu já Tá. trabalhei com Salesforce, trabalhei com outros CRMs. Salesforce, ele é o melhor do mercado, mas ele também é o mais caro. E ele é um pouco complexo, porque ele foi feito para empresas grandes. Eles têm versões menores, mas o mercado hoje ele está muito, todo mundo faz tudo. Então, por exemplo, a TRD Station, que nasceu uma empresa de landing pages e aquisição, também tem um CRM. O Pipedrive é um outro CRM, que é mais para gestão de projetos, mas ele também é um bom CRM, é o mais famoso de todos.
Então, acho que a tua decisão, Jová, ela tem que ser assim. Assim, as ferramentas estão muito fáceis de mexer. O que impacta mais você, né? Você ter um bom CRM, mas o Salesforce não é uma ferramenta de landing pages, aquisição, essa parte de gestão de leads. Ele vai incorporando, ele virou um marketplace, ele está aberto a várias empresas que criam add-ons e que criam softwares para plugar nele, e você vai plugando coisas, então ele vira um negócio grande, e aí para dar manutenção nisso vai custar caro. Então, qual que é o seu foco principal? É gerar leads ou é fazer gestão de CRM? Porque você pode ter ferramentas que tem all-in-one, custa barato, você só precisa fazer a migração da tua base, e aí você está focando, você está usando uma ferramenta que ela vai te ajudar muito mais a atrair os leads do que fazer tanto a gestão do CRM, entendeu? O que as grandes empresas fazem? Contratam as melhores ferramentas onde é o seu core. Então, eu tenho um CRM da Salesforce, eu tenho uma ferramenta de gestão de leads da ActiveCampaign, que é a mais cara. Eu tenho, faço Google Ads e eu tenho dinheiro para investir. Mas quando a gente tem dinheiro controlado, você tem que ver onde é o teu foco principal e investir mais nisso, entendeu? Às vezes é melhor a gente migrar para uma coisa mais barata e funcional do que ficar com o elefante branco tentando manter os dados ali, mas ele não vai te ajudar muito na questão de prospecção. E é mais difícil você encontrar profissionais que saibam integrar as ferramentas de prospecção no Salesforce. Vão custar caro para você, entendeu? Então, é uma decisão que você tem que balizar. Você até pode fazer o que eu faria, né? Cria uma planilha. Falar, pago tanto de Salesforce por mês, um técnico para poder fazer as integrações é tanto, e aí essa parte é intangível, mas a questão de geração de leads, como é que isso está, né? Teria que avaliar. Já um Pipefy, um Pipedrive, ele vai custar muito mais barato, está tudo integrado, e é uma ferramenta, aí no caso, ele não é para gestão de leads, mas você pode integrar com ferramentas mais baratas. Então, é o que eu sempre falo, né? Não comece pela ferramenta. Primeiro, você tem que entender tudo isso que a gente mostrou até aqui, e aí você vai contratar de acordo com a sua realidade de lead. Seu lead ele é mais low ticket, ele é mais high ticket, você tem que ter volume, você vai fazer uma estratégia de um ticket alto, então tudo isso vai balizar a tua estratégia para depois você escolher a ferramenta que melhor te atende. Às vezes a gente escolhe a ferramenta porque alguém falou que é boa, ou porque de fato ela é mesmo. Mas para o seu momento de negócio e para o seu tipo de perfil de cliente, talvez ela não seja melhor. É um elefante, é matar uma formiga com um tiro de canhão. Entendeu? Beleza. Então vamos conversar aí num próximo momento, para a gente alinhar isso aí. Ok. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Karina, Aline, obrigado, sensacional os colocados, sim, cirúrgico e muito importante. Eu já assisti vários e realmente esse sinceramente, foi um dos melhores. Que bom, obrigada. Eu tô com uma dúvida, primeiro, nós somos da Tucare Saúde, o que a gente faz a gente efetivamente hoje, a gente tem dois modelos, o B2C e o B2B, que eu vou focar no B2B. Tá? Nós somos uma camada entre o plano de saúde e o RH. Né? O RH não sabe administrar o plano de saúde e saúde em si, e nem deveria, não é o papel dele, e ele delega isso para o plano de saúde ou para a corretora. E todos esses dados ficam perdidos, inclusive até assessment de saúde, toda essa administração, inclusive da própria jornada de saúde do colaborador dentro da empresa ou até dentro do próprio plano de saúde. Isso gera o que a gente vem vendo, altos custos e o aumento de custo nos planos de saúde, né, esses repasses. Então, o nosso foco é diminuição dos repasses do custo, né, do plano de saúde, diminuição no absenteísmo, diminuição então essa é a dor que a gente foca. Né? O que a gente tem visto? A gente já conversou bastante, tanto com CFOs, né, que a gente entende que seriam as pessoas que vão fechar o negócio, e com o RH, né, com os gestores de RH. E nós temos uma dificuldade imensa em conseguir falar principalmente com o RH.
o CFO tem uma maior facilidade, porque ele vê redução de custo, uma possível redução do custo, porém a gente passa a ter um problema no momento que a gente fala que é mais um custo no primeiro momento, né? No primeiro ano seria mais um custo. E o RH, a gente tem uma facilidade quando a gente fala de jornada de cuidar da saúde, porém, a gente tem uma dificuldade por ele entender que talvez a gente estivesse fazendo um papel que ele enxerga que deveria ser dele. Então, a gente tem e que a gente, sinceramente falando, a gente ainda não achou o melhor caminho. Pergunta. Nós estamos colocando um novo SDR agora, né? Começando uma nova jornada nesse processo todo de SDR. Obviamente, no seu pouco tempo aqui, qual seria o melhor caminho? A gente definitivamente começar com e-mails, indo para esse modelo de e-mail ou diretamente num mailing, inclusive a gente já tem, mas com cold calls mesmo, né? Na tua visão, para onde a gente partiria primeiro? Né? Ou não, trabalha com os dois, como é que a gente faria isso? É isso que eu diria, trabalho com os dois. Mas pensa assim, quando a gente está falando de um cold e-mail, para uma pessoa que nunca ouviu falar de você, é muito raro ela abrir teu e-mail. Então, tem que ter um assunto muito atrativo e persuasivo, a copy não pode ser vendedora, ela tem que ser uma conversa, e ela não pode ser um e-mail marketing, que é aquilo que você coloca figuras, cores, isso ninguém mais abre. Então, a forma como a gente acessa esse lead hoje é através de desenvolvimento de relacionamento. Então, se você está falando com RH, teu mercado é LinkedIn. RHs usam muito o LinkedIn, tanto para contratar quanto para fazer o networking ali. Então, aqui a gente usa essas estratégias, né? A gente prospecta via LinkedIn e e-mail ao mesmo tempo, eles entram na mesma cadência, o mesmo fluxo, porque se a pessoa não é muito de LinkedIn, ela só entra de vez em quando, o e-mail corporativo ela vai ver. Então, a gente trabalha muito bem essas copies simultâneas. A gente, quando o lead aceita a conexão, a gente entra com ele no nosso mailing para desenvolver relacionamento, aí isso pode acontecer de várias formas. Então, teria que conhecer, né, as dores, os desejos, os desafios, né, que o seu mercado tem, e às vezes até fazer uma brincadeira falando com o CFO e com o gestor de RH ao mesmo tempo, citando nomes. Isso é uma técnica que a gente usa, que a gente vê que funciona. Chama ele pelo nome. Olá, Marcos, né, o CFO dessa empresa. Estou falando com a Aline, que é RH, sobre tal e tal coisa. Eu posso reduzir custo e posso fazer o RH virar uma área estratégica para ele não precisar cuidar de burocracia e de coisas que ele não é especialista. Você tira o trabalho operacional e a falta de conhecimento que esse RH tem, porque ele não é um especialista de saúde, você é. Então, eles têm que ver você como um parceiro. E o que a gente faz muito para abrir porta de empresa? A gente cria materiais ricos, que a gente fala, né? Você cria, por exemplo, você tem alguns clientes ou vários clientes, você vai ter dados ali, né? E você faça entrevistas e colete depoimentos, assim, depois que a gente entrou, o antes ou depois. Quanto vocês conseguiram economizar com esses indicadores que você falou? Absenteísmo, redução de pessoas na saúde, ficando doentes, né? Turnover, enfim, os seus indicadores. Quanto vocês reduziram? Isso é um material que, se você fizer um relatório, você pode oferecer como material rico para o RH defender o teu produto dentro da área de finanças. Então, você fala assim, olha, 90% das empresas sofrem desses problemas. O resultado que a gente traz é esse. Você quer uma ajuda para criar um projeto estratégico para a sua empresa, onde você tira o seu trabalho operacional e a empresa ainda vai economizar dinheiro, porque você está falando com os dois ICPs. Né? Então, você oferece um trabalho técnico, porque eu já trabalhei em corporativo há muitos anos, e eu via que o RH, a grande dor não é uma área estratégica, é uma área que só tem custos. Então, para o RH conseguir dinheiro do presidente, do CEO, nossa, era um parto. E aí, como que o RH fazer isso? Provando que ele traz resultado. Claro, tudo vai ter custo, nenhuma empresa vai fazer seu trabalho de graça, é o custo da sua empresa. Só que você vai economizar lá na frente muito mais. Então, ao longo do tempo, eles têm que ver essa curva de ROI, entendeu? Quando você cria esses tipos de materiais, você ajuda o RH a se vender como uma área estratégica. Então, é esse tipo de ajuda que eles querem. É esse tipo de comunicação que eles abrem porta hoje para escutar. E não fazer aqueles e-mails genéricos. Oi, fulano, tudo bem? Gostaria de fazer uma apresentação. O cara olha e fala, não tenho tempo nem para ir no banheiro, né? Por que eu deveria dar 30 minutos para você dar minha atenção?
Então, o convencimento mudou, você entende? Você tem que ter forma de atrair essa atenção e tem que ser, de fato, valorosa para valer o tempo dele. E uma vez que ele entrar na tua base, aí é só alegria, né? Aí você vai criando essas comunicações para manter esse lead quente, vai monitorando a temperatura, como a gente falou, e vai fazendo as ações proativas para converter mais rápido. Os que não convertem, beleza. Você fez uma campanha esse mês, daqui 3 meses você vai entrar em contato com ele de novo. Oi, tudo bem, fulano? Lembra? Não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai oferecendo são outras conversas. Mas o que é importante, não pare. E cuidado com o tempo, para não estafar essa pessoa. Porque se você ficar toda hora pingando no e-mail dela, ela vai, chega uma hora que ela vai dar bloco em você. E cold call, que você falou. Cold call está caindo muito em desuso. O meu celular aqui, ó, só de manhã falando com você, já tocou umas 5 ligações. Eu não atendo pessoas que não estão na minha agenda porque eu não dou conta. E essa é a vida hoje para o ser humano. Então, cold call, a gente está deixando de usar e a gente chama do warm, né, que é o aquecido. O que eu posso fazer no meio da jornada, quando essa pessoa já sabe quem eu sou, para não ser invasivo e não ficar gastando tempo do SDR fazendo ligação que ninguém vai atender. É no meio da jornada que você vai fazer a ligação ou chamar ela no WhatsApp, tá? Não no começo. Então, não é mais cold, né? Não é cold call, não é ligação fria para quem você não conhece. É lá no meio, quando você já sabe que ela já sabe quem é você, porque ela está mais propensa a responder uma mensagem ou atender uma ligação. E eu diria até que ligação você faz só no momento de agendar reunião, porque as pessoas não atendem mais telefone. Então, na hora que você montar o script do seu SDR, dá os passos para ele, sabe? Que tipo de canais que ele vai usar e como que ele vai abordar essas pessoas. E LinkedIn vai funcionar muito para você, tá? Ok, perfeito. Obrigado, Karina, obrigado mesmo, foi show, muito bom. Depois eu vou mandar uma mensagenzinha para você no LinkedIn, tá bom? Muito obrigado, viu? Imagina, só eu estou falando aqui, Aline, se você quiser complementar, você, por favor, fica à vontade, tá? Não, você foi certeira, você respondeu o que eu iria responder mesmo. Legal. Bom, pessoal, obrigado pela apresentação, foi muito boa. Eu também gosto bastante de consumir conteúdos de marketing growth e às vezes o óbvio, né, para a gente tem que ser reforçado, assim, né, o simples bem feito resolve. E a minha dúvida é, pegando até um pouco o gancho do Sr. Jeová, em relação a personas, né? Hoje, vocês já fizeram testes de validação de persona? E se sim, como que foram feitos esses testes, né? Via landing page, via campanhas ali, via ads, né? Para entender onde o dinheiro está, né? Acho que o dinheiro é a melhor resposta para a gente em relação a isso. Então, eu queria entender como que vocês fazem esses testes num contexto de startup mesmo, um teste mínimo viável para a gente conseguir fazer pequenas validações aqui com as startups. Essa eu vou deixar para a Aline, porque ela é expert nisso. Vitor, validação, geralmente assim, como que a gente faz, tá? As personas, como que eu costumo fazer? A gente faz um mapa e bem assim, faz um mapa de empatia com base no nosso conhecimento, mas a gente também vai validando com o cliente. Então, vou dar um exemplo agora, o que a gente está fazendo. Aqui na Vertal, a gente está revendo nossa proposta de valor, nosso posicionamento, né, a mensagem ali, o nosso posicionamento do nosso produto. Com isso, nosso primeiro passo foi o ICP e a persona. Então, a gente mapeou toda a jornada, então falamos com a área de vendas, falamos com a área de CS, para a gente entender ali se aquilo que a gente mapeou estava fazendo sentido em todas as etapas da jornada do cliente. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está validando com o próprio cliente. Então, a gente já montou os nossos mapas, e aí agora a gente selecionou clientes promotores. Então, quais são os clientes que querem participar com a gente desse projeto, até não só promotores, inclusive o nosso CS sugeriu para a gente fazer até com 2 que não são promotores, justamente para a gente dar essa importância, né? Falar, olha, estamos fazendo um projeto de marketing com você, né? E queremos muita participação de vocês, queremos te ouvir.
Então, a gente está fazendo todo esse processo de validação com quem, de fato, é a nossa persona, para entender se faz sentido ou não. Depois disso, a gente tem a etapa 5, que é onde a gente vai para as campanhas, e aí a gente vai olhando as métricas, né? Métricas básicas. Mandamos um exemplo aqui. A gente fez uma campanha com e-mail marketing. A gente entendeu que, na nossa métrica, a nossa taxa de abertura de cliques no conteúdo do e-mail estava em 4%. Quando a gente faz um e-mail com um link, cliques de 3%, a gente já considera de mercado que é uma taxa muito boa para clique. Então, a gente viu que nossa taxa de abertura está 8%, o ideal seria estar em 10%, a gente quer chegar a 10%. Então, nosso conteúdo está muito bom, está falando com a nossa persona, mas a gente precisa mexer no nosso título. Então, a gente vai medindo, 4%, nossa persona se interessou, opa, estamos falando certo, estamos falando com a pessoa certa, com o conteúdo certo. Então, a gente vai mensurando a partir de métricas, né? Daqui a um tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai também passar por um processo de revalidação. A gente vai rever tudo, porque vai mudando, né? A gente vai caminhando e vai evoluindo. Mas é mais ou menos... até num contexto assim, suponho que eu vou começar a pivotar aqui amanhã. Não tem esse e-mail, não tem e-mail nenhum. Tá. Qual que seria esse passo? Sei lá, um MVP fumaça, por exemplo, ou uma oferta, assim, uma landing page que um produto que não existe, um serviço que não existe, tá? Mas eu quero testar se tem demanda, quero no posicionamento de uma outra pessoa, por exemplo. Como que seria esse teste rápido? Porque nesse contexto que eu estou dando, tá? Que às vezes pode ser o caso de algumas startups aqui da chamada do portfólio. Não existe mailing. Preciso entender se tem demanda. Entendeu? Se alguém coloca... Na verdade, eu preciso construir o mailing. Preciso entender se tem a demanda para alguém colocar o e-mail e saber mais. Sabe? Acho que é esse tipo de validação até um passinho antes. Aí você vai ter que ir primeiro no seu ICP. Né? A Karina pode até me complementar. A Karina tem umas estratégias bem boas aí de... Mas você vai ter que partir de alguma hipótese. Não vai ter jeito, você vai ter que ter um ICP, e aí o que você vai ter que fazer? Mapear o tamanho do teu mercado. Então, eu tenho o meu ICP, que é região de São Paulo, são empresários, você vai ter que mapear do segmento, empresários do segmento de condomínio, como é o caso ali do Jeová, você vai ter que fazer esse mapa e fazer a pesquisa do tamanho do teu mercado. Aí você já tem um norte. Bom, temos mercado para esse produto. Temos, né, aderência. Aí, no seu caso, eu iria, se você está bem em um MVP, talvez, assim, foi o caso do Banco Útil ali, a gente começou com poucos clientes para validarem mesmo o produto. Então, a gente foi, né, campanha pequena mesmo. Achei X empresas, de repente faça um e-mail, ou busca mesmo, né, vai no one-on-one e começa a validar o teu MVP. E aí você vai aprendendo. Eu entendi, certo? Pensando nesse caminho de MVP mesmo. Para validar a demanda. Hipótese, né? Você vai ter que partir de uma hipótese. Aí você coloca a campanha no ar. E aí vai validando com métricas. O que eu já vi fazer também para startup é tudo aquilo, né? Quero fazer rápido e pivotar rápido. Você tem que encontrar onde estão as pessoas que têm a característica, como a Aline falou, ICP. Pode ser numa comunidade que você participa, pode ser num grupo que algum amigo teu está. Se você não tem isso, como a Aline deu o exemplo, né? Foi no LinkedIn, convidou um por um e falou, olha, eu preciso validar, você pode conversar comigo? É pedir mesmo, tá? Cria uma landing page para responder as perguntas, é uma pesquisa que você vai fazer, pode criar isso no Google Pesquisas mesmo, que não tem custo. E aí você, antes disso, coloca as perguntas de qualificação desse ICP. Qual é o teu cargo, que segmento, eu não sei se é produto é B2B ou B2C, mas você tem que já ter os critérios do seu ICP, o que é de fato um cliente ideal para você e o que não é. Porque todos aqueles que responderam que não são, você vai descartar. Ou você vai, como a Aline falou do exemplo dela, né, você não vai descartar, você vai avaliar se existe uma oportunidade para o mercado que você ainda nem imaginou. Mas para aquele que você está imaginando, aí você filtra as respostas. E aí você tem que fazer perguntas de negócio. Então, assim, se você tem, por exemplo, um produto pet, você quer cachorros da região tal, não sei, estou dando qualquer exemplo, tá? Você tem que buscar pessoas que estão dentro desse perfil e fazer as perguntas do seu negócio. Você vende coleira, você vende ração, para que tipo de cachorro é grande, médio, pequeno? Ou seja, você vai testar hipóteses daquilo que você está imaginando que é uma solução. Acabou a pesquisa, fechou, analisou, aí você vai ter a tua resposta.
Existem hoje, mesmo no Google, né, tem várias ferramentas, Econodata, como era o nome daquela, Aline, que você até participou, você fez um processo seletivo lá, que era empresa de Cortex. Cortex. São empresas que vendem informação, inclusive acho que você tem até um freemium lá, você pode fazer uma pesquisa gratuita para testar esse tamanho de mercado. A Neogrid tem isso, tem várias empresas, você vai no Google e pesquisa, ferramentas de pesquisa de tamanho de mercado. Porque aí você consegue avaliar, você vai vender Brasil inteiro, você vai vender só um estado. A gente sempre fala que para startup que está começando, não tente abraçar o mundo. É um produto, um ICP. Então, você testa isso. Se não deu, você vai para um outro público, e assim você pivota rápido. Mas tenha dados, não faça decisão perguntando para o irmão que não é seu ICP ou para um amigo que não entende do que você faz. Você sempre tem que fazer as pesquisas com o ICP ideal. E vai ter que partir de uma hipótese, né? Você tem que ter uma primeira hipótese, e aí você testa se essa hipótese está ok ou não. Mas você tem que partir de algum lugar. Ou você pode testar 3 hipóteses ao mesmo tempo, mas com pessoas diferentes, entende? Para você agilizar um pouco. Mas o jogo você tem que ter público para responder. Então, se o seu mercado é de 100 mil pessoas, pega uma pesquisa que seja 5% fidedigna, quantos desses comprariam? Será que vale a pena você abrir esse negócio? E uma outra coisa muito importante que a gente vê muito errar, é as empresas errarem. A pessoa ela quer criar uma solução para resolver um problema dela. Ela não está pensando numa dor de um mercado, ela não está tentando resolver um problema, ela está tentando colocar no mundo a ideia que ela teve. Será que tem mercado para comprar? Então, é essa validação que você tem que testar antes, para não ficar perdendo tempo com um produto que não tem mercado. Sempre pense, é o meu desejo ou eu estou resolvendo uma dor que existe? Ou ela nem existe ainda, mas eu sei que é um problema que eu posso resolver. Então, a pesquisa vai te ajudar a responder isso. Respondemos? Show. Muito obrigado, sim. Imagina. Obrigado. Wanda,